Boa noite todo mundo, né? Aparício, Ana Maria, Cleusa, Zaine, Mariani. Nós combinamos para dar continuidade a essa nossa conversa das segundas-feiras, que agora é quarta, né? Porque a gente acabou não fazendo na segunda por conta do feriadão que vinha logo depois. Mas a ideia era o seguinte, assim, depois das conversas mais gerais que a gente fez, entrar um pouco em alguns temas específicos de cada uma dessas políticas públicas que estão aqui de alguma forma participando, né? Tem o tema da saúde, tem o Conselho do Idoso, tem o Conselho da Assistência Social, acho que também da Educação, enfim. A gente fez um diálogo mais geral sobre, né, o sentido, as razões, os desafios de cada um desses, e depois a ideia agora era de que a gente talvez adentrasse um pouco em alguma coisa específica de cada um desses temas. Foi o que eu sugeri para a Mariane. Minha sugestão é que a gente reservasse talvez 2 noites para o tema da saúde. Eu vou fazer agora a primeira, para entrar um pouco. A gente vai entrar um pouco na ideia da como é que a gente construiu a ideia da política de saúde no Brasil, que eu acho fundamental para a gente poder entender a política pública da saúde. Depois, na semana que vem, daqui a 15 dias, a gente pode voltar a conversar sobre isso, mas muito mais de como é que se organiza o sistema, enfim, que aí a gente tem uma noção um pouco do que é o Sistema Único de Saúde. E aí, na sequência, vem alguém da assistência social para falar um pouco sobre assistência social, vem alguém, né, da questão do idoso para conversar um pouco sobre isso, educação da mesma forma, enfim, e entrando um pouco em alguns desses temas. Então, essa é a ideia. E eu vou fazer aqui o esforço de apresentar dentro daquele, né, daquele tempo de 30 minutos, 35 minutos, talvez, a apresentação. Depois a gente abrir aqui para conversar um pouco sobre isso, né? Essa é a ideia. Então, o que eu vou fazer agora? E vocês vão ver aqui uma apresentação que a gente usa nas oficinas de formação que a gente faz por aí. Eu vou apresentar um pouco a ideia de como é que, ao longo da história, a gente foi construindo o conceito de saúde para chegar em 88, né, que é a nossa Constituição Cidadã, e em 88 a gente vai dizer na Constituição brasileira de que saúde é um direito de todos e dever do Estado. É a ideia do direito que a gente já trabalhou nas conversas anteriores. Então, essa é um pouco a ideia muito rápida. Eu vou fazer uma circulada na história de forma muito sucinta, assim, e depois a gente abrir um pouco para conversar um pouco se sobrar tempo e se vocês quiserem conversar um pouco sobre isso. Então, essa é a ideia. Espero que agora eu não fique falando aqui e a minha internet caia. Essa apresentação que eu vou fazer agora eu já fiz toda da outra vez e foi o que aconteceu. Eu já falei para vocês e quando eu voltei aqui, vocês não estavam mais conectados, já tinham saído há meia hora atrás. Enfim, vamos lá. De vez em quando eu vou ficar olhando aqui para ver se vocês ainda estão aí. Beleza, então, como é que eu vou fazer essa reconstrução do conceito de saúde? A gente vai fazer isso a partir de 4 momentos. Nós dividimos em 4 momentos a história da política de saúde no Brasil. O primeiro momento é isso que vocês estão vendo aí. E eu vou fazer da seguinte forma: vocês estão vendo que tem uma tarja verde no meio, né? Mas o primeiro conceito é o que a gente chama de saúde para garantir o comércio. É assim que a gente intitula, né? Aquele período a preocupação era a garantia do comércio. Não era o direito da Marianinha, o direito à saúde da Ana Maria, nem do Jorge, ninguém. Simplesmente a preocupação era garantir que a mercadoria circule. E naquele período em particular, vocês vão ver que tem 3 períodos ali. Tem o que a gente chama de período, o contexto, vocês estão vendo ali no lado esquerdo, né? Depois vocês vão ver que a gente cita algumas ações de saúde que aconteceram naquele período, e logo depois vocês vão ver o conceito de saúde e o conceito de Estado. O que estava, né, rolando, como é que as pessoas, sobretudo, compreendiam e entendiam isso. Né? Hoje a gente entende que saúde é um dever do Estado. Essa, pelo menos, é o que a gente defende. Conversamos sobre isso. Né? Naquele período não era. Então, vamos começar pelo primeiro período ali, pela primeira parte, que é o seguinte: estamos no início do século XX, né?
Quais são os elementos principais do início do século XX? Isso é muito importante. Veja, o conceito de saúde, vocês vão ver que saúde está sempre relacionado com a ideia da economia. Sempre, sempre, sempre. Né? Até hoje, inclusive, né? Mas naquele período, nós estamos no início do século XX, a gente vai ter dois elementos importantes naquele período em particular: a proclamação da República e a abolição da escravatura. Essas são as, né, conjunturas muito importantes no Brasil. O que significou a abolição da escravatura? Né? E o que significou a proclamação da República, né, em relação ao Portugal e assim por diante, né? E a abolição da escravatura. E do ponto de vista, isso é o ponto de vista mais político, vamos chamar assim, embora as coisas não se desvinculem completamente. Do ponto de vista econômico, a gente vai ter, naquele período, a base da economia brasileira sendo o café. Né? A exportação do café era o principal motor da economia brasileira, certo? Tanto é que, né, os escravos vindos, sobretudo da África, viam para trabalhar nas fazendas de café. Vocês vão ver que, né, as novelas daquele período retratam isso, as fazendas, enfim, a elite brasileira ligada à produção de café. E o motor da economia brasileira, basicamente, era a exportação de café. O Brasil era um dos maiores produtores de café e exportava, né, toneladas e toneladas para o resto do mundo. Né, e para isso precisava trabalhadores, comprava escravos, né, vindos de fora do Brasil, chegavam aqui e eram escravizados por um bom período, por um bom tempo, né, pelos cafeicultores, nas fazendas né, das fazendas do café. Então, a base da economia brasileira é o café. Consequentemente, a elite política brasileira estava ligada à elite econômica. Né? Sempre foi assim, até hoje, né? Vocês vão ver, inclusive, nos seus municípios. Quem manda são aqueles que estão, né, que tem alguma relação com a economia local, que tem alguma relação com os poderes econômicos, né? São os que agora é muito mais distante, né? Um pouco mais democrático isso, mas né, a democracia evitou esse vínculo entre a elite política e a elite econômica. Né? A economia sempre pressiona muito, né, a classe política. Mas naquele período era mais ainda, não era democracia, não tinha eleição, não tinha nada disso. Então quem manda são os que têm dinheiro. Sempre foi assim, né? Então quem decidia sobre os destinos políticos do Brasil também eram aqueles que, né, detinham o poder econômico. E quem detinha o poder econômico eram pessoas, fazendeiros ligados à exportação do café. Ok? Então, essa é a base da economia. O que vai acontecer no Brasil nesse período? A abolição da escravatura, eu falei antes, né, 1890, 1800 e me corrigem aqui que eu estou confundindo os tempos com a proclamação da República. A proclamação da República foi em 1884, não foi? E a abolição da escravatura em 1800 e... Não, nós não podemos errar isso, né? Já vamos resolver isso. Então, nós tínhamos esses dois episódios e um terceiro episódio, já vamos descobrir aqui, e o terceiro episódio é 1889, a proclamação da República, em 1888, a abolição da escravatura, né, para corrigir as datas. E vai começar também nesse período a vinda dos primeiros imigrantes. Vocês sabem que os primeiros imigrantes europeus, sobretudo, chegaram no Brasil logo após a abolição da escravatura, até porque, né, precisava, né, repor a mão de obra, enfim, tinha todo um debate sobre a preocupação para o branqueamento da população brasileira, todo esse debate. Com a abolição da escravatura, sobretudo, né, nós vamos ter os primeiros centros urbanos no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, né, os cortiços, por exemplo, vão nascer logo depois e vão nascer nesse período, e elas começam a se aglomerar em torno do porto no Rio de Janeiro. O Porto do Rio de Janeiro era o principal lugar de equação da produção do café no exterior. Então, é ali que atracavam os navios, né, tanto no período anterior para trazer os escravos, agora para a exportação do café. E por conta desse aumento da população nas áreas urbanas, sem nenhuma estrutura, né, adequada para isso, nós vamos ter nesse período, do ponto de vista da saúde, o surgimento das grandes epidemias, né, infectocontagiosas, as primeiras experiências de epidemias no Brasil. A varíola, a cólera, né, o tifo e assim por diante. E aí, o que vai acontecer? E aí as primeiras preocupações em relação à saúde nesse período. Quando esses problemas de saúde começam a incomodar e começam a afetar o comércio
do café, por quê? Porque os navios não queriam mais atracar no Porto de Santos, né? Porque, né, estava tomado de epidemias. Aí sim, né, o Estado brasileiro, naquele período, vai começar a tomar algumas das primeiras atitudes, né, as primeiras ações de saúde, não na perspectiva do direito, nada disso de garantir, mas simplesmente para sanear os portos, é assim que chamavam, né? Sanear, deixar eles limpos, né, e fora das epidemias. É nesse período que a gente vai ter, por exemplo, o desenvolvimento das primeiras vacinas e as primeiras pesquisas para as vacinas. Tanto é que a revolta das vacinas, que é um episódio emblemático na história da saúde no Brasil, vai ser nesse período, né? A elite econômica e política obrigava as pessoas a serem vacinadas, literalmente obrigadas, com questão de polícia. Ia lá, bater na porta, arrancava a porta das casas e vacinava as pessoas com força. Então, teve toda uma revolta, inclusive, em relação a isso, né? E aí, a ideia era o seguinte, assim, como esses centros, essas partes mais urbanas, sobretudo em Santos, no Rio de Janeiro, cresceram de forma desorganizada, né, com a abolição da escravatura, e sem nenhuma estrutura de saneamento, nada disso, é natural que isso era um espaço propício para o surgimento das epidemias. E havia, na época, inclusive, uma literatura dizendo que essas epidemias eram naturais nos pobres e nos ex-escravos, né? Ou seja, eles seriam supostamente portadores naturais dessas epidemias, por isso, inclusive, tinham que retirar eles dos centros urbanos e colocá-los nas periferias. É assim que vai surgir, por exemplo, as primeiras cidades periféricas do Rio de Janeiro e assim por diante. Toda uma teoria que foi construída de forma naturalmente equivocada em relação a isso. De qualquer forma, vejam, a primeira preocupação do Estado brasileiro, vamos chamar assim, com o tema da saúde, foi para evitar as epidemias, porque elas começaram a incomodar na exportação do café. Só por isso. Nesse período, nós não temos hospitais, nós não temos nada disso. As famílias mais ricas, sobretudo aquelas vinculadas à exportação do café, tinham seus médicos de família. Né? Isso era muito comum no Brasil. Vocês vão ver que as novelas, por exemplo, os filmes que retratam esse período, tem aquele médico que, quando alguém adoece, vai lá na casa do doente, né, na cama, no quarto dele, para atender, para cuidar dele, para receitar os remédios, fazer os curativos e assim por diante, tentar evitar, né, a febre e assim por diante. Era um médico de família que ia lá. Depois não tinha nada diferente, não era um lugar separado que você tinha que ir. Os pequenos procedimentos faziam ali mesmo, né? Era assim que funcionava. Esse era o período. Os que não tinham dinheiro, naturalmente, estavam assim à sorte, né? E sob proteção no máximo divina, vamos chamar assim, em relação à saúde. De qualquer forma, vejam o seguinte: a primeira preocupação da saúde no Brasil foi porque esse começou a incomodar o comércio, a exportação do café, né? E quando começa a incomodar, a afetar a exportação do café, não, aí sim é um problema público. Antes, era cada um tinha que se resolver, né? Agora, se ele começa a mexer com a base da economia, não, aí o Estado não pode medir esforços para poder resolver o problema. E foi assim que começou isso tudo. A Fiocruz, por exemplo, tem o Instituto Manguinhos, lá no Rio de Janeiro ainda, ele nasce nesse período, que até hoje é um dos maiores centros de desenvolvimento de vacinas no Brasil, que é a Fiocruz, né? E Manguinhos tem, inclusive, até hoje, Manguinhos, lá a estrutura da produção tecnológica das vacinas no Brasil. Nasce nesse período. Então, esse é o primeiro momento, que a gente chama de a preocupação da saúde era apenas para garantir o comércio. Aí vamos para um segundo período, que a gente chama de saúde como garantia da mão de obra. Esse é um segundo período, certo? Antes era a preocupação em relação ao comércio. Agora a preocupação é com a mão de obra. E vejam, por que isso? Vamos lá de novo nessas três colunas. Aqui tem muita informação, mas eu vou tentar ser bem sucinto. Deixa eu ajeitar aqui de novo a minha câmera. O que nós vamos ter nesse período? Do ponto de vista histórico, da conjuntura, nós vamos dizer o seguinte, olha, nós vamos estar na Primeira Guerra Mundial, em 1945, mais especificamente, né? E nós vamos ter, do ponto de vista econômico, a crise do café. Todo processo econômico tem, né, seu auge e sua crise. O Brasil deixou de depender única e exclusivamente da exportação do café. Claro, o pessoal continua produzindo café, mas a economia baseada no café entra em crise. E como essa economia entra em crise, naturalmente a classe
relacionada à economia do café também entra em crise e perde espaço do ponto de vista político. Se hoje eles não são mais os principais atores econômicos, naturalmente outros atores surgem e esses outros atores também querem dividir o poder. Eles também querem o poder, né? Então não é só o poder econômico, mas também o poder político. O que a gente vai ter aqui? O desenvolvimento da indústria. O Brasil não será mais apenas exportador de café. O Brasil começa a desenvolver a indústria no Brasil, certo? Sobretudo a indústria automobilística e assim por diante. Nesse período vai ter um crescimento substancial e do ponto de vista político, a crise dos cafeicultores, né? Os barões do café, os fazendeiros não têm mais o poder, não controlam mais o poder econômico e naturalmente eles entram em crise e perdem espaço político. Surgem aqueles, né, vinculados à indústria. A nova elite econômica vai ser também a nova elite política. Natural, é assim que funcionam os processos. E é nesse período que surge uma figura importantíssima na história do Brasil, que todos vocês conhecem, que é Getúlio Vargas. Getúlio Vargas é o representante da indústria brasileira do ponto de vista político, certo? Estamos pulando a história muito rápido aqui. Nesse período também, nós vamos ter um elemento fundamental, substancial, assim, na história brasileira, que é o período das grandes greves dos trabalhadores, sobretudo da ABC Paulista. Estamos falando de 1918, 1919, 1920. Grandes, enormes e gigantescas mobilizações da classe trabalhadora, da classe operária, né, que vão reivindicar direitos, assim como assim como vão conquistar uma série de direitos. 13º salário, férias, jornada de 8 horas e assim por diante, todas essas questões que até hoje são válidos, são todas conquistas nesse período aqui. A indústria cresce, um universo de trabalhadores não estão mais nas fazendas, estão agora nas indústrias, se organizam, pressionam Getúlio Vargas, pressionam o Estado brasileiro e este é obrigado a ceder certos direitos. A nossa Constituição emblemática para isso é a 1934. Seguidamente vocês vão ouvir referência a 1934 em qualquer debate, sobretudo nesse último período, quando foi feita a reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista, porque a base da Constituição dos direitos trabalhistas é 1934, era o que estava valendo até então. Eles fizeram a reforma recentemente agora e o debate foi muito amplo sobre isso, né? Então, 1934, a Constituinte foi uma conquista importantíssima da classe trabalhadora e reivindicavam direitos, certo? E foi nesse período que os trabalhadores também vão conquistar duas coisas importantes: a aposentadoria, pensão e o direito do cuidado à saúde. Por isso, a saúde como garantia da mão de obra. O que o Estado de Getúlio Vargas vai dizer? Vamos ceder direito para essas pessoas. Esses trabalhadores precisam de cuidados, inclusive de cuidados de saúde. Então, vamos criar um sistema de aposentadoria, vocês vão ver ali algumas siglas, né? CAPS, IAPS e o INAMS. O INAMS, acho que vocês já lembram, né? O pessoal tinha carteirinha do INAMS, por exemplo. Até ontem nós tínhamos isso. E depois disso tudo, nós vamos ter o nosso atual INSS. Os CAPs eram caixas de aposentadoria, foram as primeiras experiências de aposentadoria, inclusive vinculado à ideia do cuidado à saúde, ou seja, quem tem a carteira de trabalho assinada são aqueles que têm direito ao cuidado de saúde. E quem tem carteira, né, de trabalho assinada são trabalhadores. Então, a preocupação do Estado brasileiro e das indústrias era cuidar do trabalhador, porque ele é quem movimenta a economia, movimenta a indústria. A saúde, portanto, nesse período, estou tentando ser rápido aqui, a saúde nesse período tem a ver com a mão de obra, certo? Que mexe e movimenta a economia. Não tem a ver com o direito do Aparício, não tem a ver com o direito da Cleusa, não. É porque precisam cuidar. Os que não trabalham, vão fazer o que com eles? Nada. São os chamados indigentes. Se virem esses que são vagabundos e não querem trabalhar e não estão no mercado de trabalho. Essa era a compreensão, pelo menos, né? Esses chamados indigentes. É nesse período que vai nascer, por exemplo, uma figura importantíssima da Igreja Católica, que é o conceito de caridade, né? E as Santas Casas de Misericórdia. As Santas Casas de Misericórdia, que hospitais, né, que a gente tem até hoje, por exemplo, é fruto desse período para cuidar dos indigentes, daqueles e daquelas que não estavam no mundo do trabalho, não tinham carteira assinada, portanto, não tinha nenhum direito, o Estado não tinha nenhuma preocupação com eles, não tinha nenhuma política para eles, e aí nascem
né, sobretudo as freiras, né, ligadas à Igreja Católica, que vão desenvolver todo um trabalho de cuidado dos pobres, dos indigentes, daqueles que não trabalham. É assim nesse período todo, né? O Conselho de Saúde, portanto, apenas para quem trabalha. A preocupação do Estado é só por quem, né, tem um trabalho. Gente, vejam que até hoje tem vários países do mundo que ainda funciona assim. Tem um sistema de cuidados de saúde, como se fosse um plano de saúde para quem tem carteira assinada. E aí tem um sistema público geralzão, assim, que geralmente é pobre, precário, que não funciona direito, em que as pessoas às vezes precisam pagar tudo. É o caso do Paraguai, por exemplo. O Paraguai tem um sistema exatamente assim. E mesmo esse que está vinculado à ideia da carteira de trabalho, funciona de forma muito precária. No fundo, é o setor privado que objetivamente resolve o problema, porque é isso que interessa, tem gente ganhando dinheiro com isso e tal. Então, esse é o segundo período da construção da ideia do conceito de saúde, a ideia da saúde como garantia da mão de obra. Depois, com o tempo, a gente vai passar num terceiro momento, que vocês estão vendo aí. Esse terceiro momento a gente vai chamar de saúde como negócio. Veja, primeiro era para garantir o comércio, tinha que exportar o café, né? E ninguém podia adoecer, pelo menos próximo dos portos. Então, vamos limpar isso aí. Vamos limpar, certo? Vamos obrigar as pessoas a se vacinar, tirar eles perto dos portos, porque senão vai dar problema. E se esse pessoal fica se amontoando por aí, a gente vai perder dinheiro, né? Então é negócio, é comércio. Segundo, vamos cuidar dos trabalhadores. Não é porque a gente gosta dos trabalhadores, é que eles nos pressionaram. E segundo, um trabalhador doente não é bom para a empresa, para a indústria. Então, vamos cuidar deles, vamos ter um sistema de cuidado de saúde, de modo que eles não parem muito de trabalhar, eles estejam sempre disponíveis para o trabalho, e depois de um tempo de trabalho, eles possam até ter condições de se aposentar. Isso é uma conquista dos trabalhadores. Agora, pós-Segunda Guerra Mundial, o que a gente vai ter? O que a gente chama de saúde como negócio. Gente, nós vamos ter, sobretudo a partir do desenvolvimento de chamada indústria química influenciada pelos norte-americanos, a saúde vai dar um boom, né? Vai ser o que a gente chama de revolução industrial da medicina. De um período para cá, no mundo, a gente vai inventar muitas máquinas, a indústria médica vai crescer significativamente, vai evoluir substancialmente, e nós vamos começar a entender, a humanidade, sobretudo, vai começar a entender que dá para ganhar muito dinheiro com a saúde dos outros, ou com a doença dos outros. E vamos desenvolver a medicina dentro da lógica do mercado, dentro da lógica do capitalismo. Nós vamos desenvolver a medicina, quem quiser se cuidar vai ter que pagar. Então, nós vamos poder, daqui para frente, oferecer para as pessoas certos sistemas de cuidados, eles nos pagando, a gente pode oferecer isso para eles. Dá para ganhar muito dinheiro com esse negócio. Nós começamos a desenvolver as máquinas, né? As tomografias, enfim, as mais avançadas possíveis, que conseguem olhar, consegue fazer cirurgia, consegue fazer transplante, consegue fazer e tirar uma imagem da cabeça, enfim, dos pés, do joelho, da onde vocês quiserem, né? E poder percorrer o corpo inteiro, isso tudo feito com máquinas, e por isso é a revolução industrial da medicina. E aí passamos a entender que dá para ganhar muito dinheiro com a saúde. Saúde pode dar muito dinheiro, é um produto. Saúde não é outra coisa do que um produto que está disponível. Se você quiser, você pode comprar. É nesse período que vai começar a aparecer os chamados planos de saúde, né, que até hoje existem, né, uma determinada quantidade, vai pagando, e aí quando você precisar, você vai ter o atendimento necessário. O desenvolvimento dos hospitais é nesse período que começam a aparecer os hospitais, é por isso que a gente chama de período hospitalocêntrico, certo? E vai ser, sobretudo, no período da ditadura militar, inclusive, né? Em conluio com os militares naquele período, a gente vai ter esse desenvolvimento muito grande do ponto de vista da saúde como negócio. Não é como direito. Saúde como negócio. Ninguém está falando de direito aqui. Tá doente, precisa de tratamento, tá aqui. Escolhe na prateleira. O procedimento que tu quer, tu vai pagar, certo? Escolhe o hospital que você quer, escolhe o médico que você quer. Aliás, o médico não vai mais para tua casa agora. O médico vai te esperar lá no hospital. Se você está com problemas, vai lá consultar com o médico, como é até hoje. Né? O médico não vai na tua casa, como era na época, né? na época do café.
em que o médico da família ia lá. A gente tem ainda a figura do médico de família hoje, mas, né, vinculado à atenção básica e tal, que é uma figura diferente. Portanto, nesse período, nós vamos ter essa situação específica. Saúde como negócio. Agora vamos para a última parte desse processo de desenvolvimento, que eu sempre acho fantástico, acho muito interessante, porque, veja, a gente vai ter o início de um debate no Brasil que vai culminar em 88 numa compreensão diferente do que até então a gente estava construindo no conceito de saúde, que é a ideia da saúde como direito humano fundamental. Certo? É muito diferente do desenvolvimento que a gente está tendo até agora. Não é saúde para garantir o comércio, certo? Não é saúde apenas para cuidar do trabalhador, né, da mão de obra. Saúde não é um negócio, saúde é um direito. E aí, como é que a gente chegou no Brasil em 88 com essa concepção? Se até então não tinha esse debate no Brasil, né? Até então a gente estava vendo que, enfim, grandes hospitais construídos, inclusive no período da ditadura militar, né? Construídos, inclusive, com o dinheiro dos trabalhadores que começavam a contribuir no INAMS, no Instituto Nacional da Aposentadoria. Muito dinheiro esse instituto tinha, fez parceria com o setor privado e começaram a construir hospitais no Brasil, que depois vai cobrar do trabalhador e assim por diante. E aí, no Brasil, a gente vai ter um debate que ganhou força, ganhou corpo, e aqui é substancial, fundamental a gente ficar um pouquinho mais para conversar, para entender, inclusive, algumas discussões que têm acontecido por aí, nesse período meio complicado da história brasileira, né? Falando de ditadura e dos movimentos sociais. Veja o seguinte, aí eu quero fazer uma referência que está escrito ali, inclusive. No período de 1960, ali no período de 60, né? Vejam, 43 a gente vai ter a Constituinte, em que os trabalhadores ganham, né, direitos substanciais, importantíssimos. Esse processo de mobilização, de greve, de conquista de direitos, não terminou em 1943 na Constituinte. Ela continuou na sociedade brasileira, né? E a gente vai ter nesse período um fortalecimento dos movimentos sociais, das pastorais sociais da Igreja Católica, do movimento sindical, fortíssimo, inclusive, né? Recentemente com conquistas importantíssimas em 43. Esse processo vai se desenvolver no Brasil com debates muito estratégicos e estruturais. Esses movimentos todos diziam o seguinte: a gente precisa fazer no Brasil grandes reformas, como a reforma urbana, a gente precisa fazer a reforma agrária, a gente precisa fazer a reforma educacional, já estava na pauta, e também naquele momento já estava o debate da reforma da saúde, né? Esses movimentos todos queriam uma reforma do sistema de saúde brasileiro. Tanto é que em 1963, vocês estão vendo aí, a terceira Conferência Nacional de Saúde disse o seguinte: nós queremos a criação de um sistema de saúde para todos, não só para os trabalhadores, né? Nós queremos que a saúde seja um direito das pessoas e tem que ser universal. Veja, era para todo mundo. Isso já em 63. Organizado de forma descentralizada, como temos hoje, certo? Descentralizada, certo? Autonomia, por exemplo, dos municípios, autonomia dos estados e autonomia do governo federal, né? E visando o protagonismo do município. Esse era o debate já em 63, na terceira Conferência Nacional de Saúde. O que vai acontecer em 64? Como toda essa discussão de reformas estruturais no Brasil vinha ganhando força, ganhando corpo, alguém tinha que dar um basta nesse debate, nessa discussão, e é aí que nós vamos ter em 64 a ditadura militar, né, o golpe civil-militar, exatamente para dar uma segurada nesse debate todo que estava acontecendo. E lembrem, esses movimentos todos estavam discutindo reformas estruturais, como a saúde, por exemplo, eram todos tidos como comunistas, como, aliás, está sendo o debate hoje. Qualquer discussão um pouco mais no direito social que você faça, tu já é comunista. Né? Não tem nada a ver com aquele período, mas, enfim, havia toda uma preocupação. Tanto é que a ditadura militar, e tem hoje gente negando a ditadura, dizendo que era necessário para segurar o comunismo, era essas reformas estruturais que estavam em debate na sociedade brasileira, e era para impedir essas reformas que aconteceu a ditadura militar. Certo? Tanto é que a gente acabou, né, zerou esse debate de 64. Nós só vamos retomar essa discussão
e eu vou passar aqui esse período bem rápido aqui, deixa eu passar a próxima lâmina, a gente só vai voltar a retomar essa discussão de forma muito precária, mas sobretudo com muita ênfase na saúde, porque a urbana acabou, a política econômica acabou, a reforma agrária também não avançou, mas na saúde a gente voltou, a gente conseguiu retomar essa discussão, esse debate no Brasil, a partir da década de 70, certo? 75 para frente, quando a ditadura militar começou a ceder um pouco algumas coisas, de 64 a 75, mais ou menos, ela foi fortíssima, né? Com muita perseguição, tortura, desaparecimentos, enfim, que não preciso contar tudo para vocês. Vocês sabem disso, inclusive, a partir das documentações que foram feitas. Isso é muito importante a gente saber, porque tem gente por aí falando bobagem em relação a isso. É bom dizer que o que estava em jogo era isso aqui. Só que no tema da saúde, a gente vai retomar esse debate ainda na década de 70, sobretudo com o movimento da reforma sanitária. Gente, o SUS não é por acaso. O SUS passou por uma ditadura militar, o SUS passou por repressão, os seus defensores, esses movimentos todos, passaram por perseguição. Teve gente que morreu, teve gente que foi para a luta, foi baleado, foi para a rua, enfim, né? Foi reprimido, inclusive, mas mesmo assim ganhou força e ganhou conteúdo. E aí a gente vai chegar depois na 8ª Conferência Nacional de Saúde, esse movimento efervescente, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde a gente vai colocar as bases do Sistema Único de Saúde, certo? E em 1988, com base nessa discussão da 8ª Conferência Nacional e acúmulo do movimento da reforma sanitária, a gente vai chegar em 88 e os constituintes definitivamente vão acolher o debate todo que a gente produziu durante todo esse tempo e vai dizer, senhores, saúde é direito de todos e dever do Estado. E vejam, não é uma discussão por acaso, é que o Brasil, os movimentos sociais, os movimentos todos, recepcionaram no Brasil um debate internacional sobre direitos humanos, certo? Em 1945, a Declaração da ONU, Declaração Universal de Direitos Humanos, certo? Essa Declaração Universal de Direitos Humanos, ela vai dar um conteúdo político para esse debate todo, para dizer o seguinte, então, né? Saúde é um direito humano fundamental, assim como a educação e outros direitos. E esse movimento todo vai tentar traduzir isso no Brasil com a ideia da saúde como direito de todos e dever do Estado. Nós vamos ter, por exemplo, nesse período, a Declaração de Alma-Ata, que é uma das primeiras declarações sobre a ideia da saúde primária ou da atenção básica, dizendo que essa é a porta de entrada, tanto é que a gente vai recepcionar dessa forma, né, no Sistema Único de Saúde nos anos 90, quando a gente vai pensar como é que vai organizar a política de saúde no Brasil. Em 88, portanto, culmina esse processo todo que a gente foi construindo ao longo do tempo, certo? Começamos lá com a ideia de que a saúde é só para garantir o comércio, passa pela ideia de cuidar da mão de obra, depois, de repente, a saúde é um negócio, até hoje tem muita gente que entende a saúde como negócio, certo? E aí nós conseguimos, pelos movimentos sociais, movimento sindical, pastorais, associações de moradores, trabalhadores da saúde de outros campos, né, operários e assim por diante, que vão construir a ideia da saúde como direito humano fundamental. Se a gente olhar o processo de construção do conceito de saúde no Brasil é um negócio excepcional, fantástico. Nenhum outro país, acredita em mim, não conseguiu fazer esse debate com a envergadura que a gente fez, com a estrutura que a gente teve para fazer isso, com a capacidade ao ponto de chegar em 88 e dizer que esse é um direito nosso. Bom, 89 e 90, com Collor, o Estado brasileiro vai pensar como é que esse conceito de saúde como direito das pessoas e dever do Estado a gente vai operacionalizar do ponto de vista prático, como política pública. E é aí que vai nascer o Sistema Único de Saúde, com todas essas características que a 8ª Conferência e a 3ª Conferência já levantou. Universal, descentralizado e assim por diante. É assim que a gente conquistou o SUS, certo? Esse é o processo de construção do Sistema Único de Saúde. Por isso a gente não pode abrir mão disso, né? Gente que vem por aí dizer para nós que isso aí é coisa de gente que não tem nada a ver. Não, nós, conselheiros e conselheiras de movimentos pastorais, assim por diante, nós somos fruto desse processo. Nós, conselheiros, esses milhares de conselheiros no Brasil, movimentos sociais que têm a saúde na sua pauta, enfim, somos nós que ainda seguramos esse Sistema Único de Saúde no modelo que foi pensado em 88. Certo? É isso que a gente está continuando fazendo.
Depois, na próxima conversa nossa, a gente vai conversar um pouco de como é que a gente foi estruturando a saúde para dar conta da ideia do direito. Porque no fundo é isso. Aliás, no fundo não. O essencial é isso. Você tem que construir uma política pública que dê conta da ideia do direito que foi enunciado em 88. E para isso a gente construiu uma política pública chamada Sistema Único de Saúde, para dar conta desse desafio, né, de cuidar do direito das pessoas. O grande problema nosso é o quê? O setor privado, enfim, que, sei lá, canaliza o recurso público. Tem muita discussão que a gente pode fazer de lá para cá, de 88 para cá. Mas eu queria, hoje à noite, Mariane, frisar e chamar a atenção. Eu estou sendo muito sucinto, porque tem muitos detalhes que a gente não vê aqui, mas como é que a gente construiu esse conceito de saúde? Todas as políticas públicas que a gente conquistou até agora, todas têm suas histórias, suas lutas, seus movimentos, né? Suas resistências e seus combates. É assim, se a gente for olhar depois a ideia do Sistema Único de Assistência Social, vocês vão ver que também foi uma luta gigantesca no Brasil para a gente chegar a essa concepção. Né? A ideia do cuidado com os idosos, a política pública do idoso, vocês vão ver que, gente, muitos idosos se organizaram nacionalmente, tem uma federação, né? Se organizando para poder pressionar o Congresso Nacional, fazendo mobilizações, manifestações, de modo que elas fossem gradativamente conseguindo alguns direitos, como o tema da aposentadoria, né, a reposição, o reajuste da aposentadoria, assim por diante, cuidado com os empréstimos e tal. Isso tudo é sempre uma luta incansável. E vocês que estão hoje no Conselho do Idoso são aqueles que continuam fazendo isso. Nós que estamos nos Conselhos de Saúde continuamos fazendo isso. Tem muita gente que não quer que o SUS funcione porque eles ganham muito dinheiro com isso. Aqui em Passo Fundo, o nosso debate era o seguinte: como é que o setor público é tão ruim que não tem sequer um hospital que passou pela vigilância sanitária, né? O setor público não funciona mesmo? A gente ficou sabendo que a Prevent Senior, o grande exemplo, né, do capitalismo na saúde, das suas 12 unidades, 6 unidades não tinham aprovação da vigilância sanitária, não podia ter atuado. Né? E são os privados eficientes, né, em conluio com, enfim, pessoas que deveriam fazer a fiscalização não fazem. Esse é o setor privado tão eficiente que dizem que tem que ser. Enfim, esse é o debate que a gente precisa fazer no próximo período. Assim também na educação, a mesma coisa. A luta dos educadores, dos professores, dos movimentos ligados aí para a gente melhorar a educação no Brasil é a mesma coisa. Para a gente conquistar a universalidade do direito à educação, é a mesma coisa. Né? Essas políticas todas a gente vai construindo ao longo da história com muita luta, com muita dedicação, com muito empenho, eu diria assim. E nós, conselheiros, movimentos sociais, organizações não governamentais, que seguimos trabalhando, pastorais sociais, que seguimos trabalhando nisso, somos ainda a ala resistente de uma conquista que foi de todos, de uma sociedade inteira.